Marcílio Moraes, tá me ouvindo bem? roteirista, dramaturgo, escritor, autor e coautor de grandes sucessos da televisão. Marcílio Moraes é um dos... Aliás, Marcílio, o pessoal costuma ouvir muito o nome dos atores. E eu percebi, quando eu citei o seu nome diversas vezes, a sua popularidade, porque às vezes você ouve falar muito da novela, ouve falar muito dos atores e deixa o autor em segundo plano. Mas Marcílio Moraes é um nome realmente popular, o povo conhece e admira o seu trabalho, viu, Marcílio? Bom dia. Que bom, que bom. Bom dia, Ferreira. Tudo bem? Que bom, né? Marcílio... Fico feliz com isso. Então, eu estava acompanhando aqui, são muitas novelas. Eu vou citar inicialmente as novelas para que o público possa identificar. Eu citei, por exemplo, alguns grandes sucessos que você fez assinando pela Rede Globo. Eu citei, por exemplo, Sonho Meu, eu citei Mico Preto, eu citei, por exemplo, a novela Mandala, que foi um marco, né? Onde você realmente usou como base ali Édipo e Jocasta, que foi você foi buscar realmente na história da humanidade, foi uma novela né? complicada, foi muito uma novela bacana. complicada, né? Uma relação conflitante, né? Foi uma novela que deu muito o que falar, pelo menos. Bacana. Foi um diabo. E principalmente você traz a assinatura dividindo com dois colegas. Eu estava comentando hoje, eu não sei se, sem medo de errar, que na história da Rede Globo, ela está, no mínimo, entre as 3 novelas que marcam a história da emissora. Eu citaria Irmãos Coragem, que foi a que elevou a Rede Globo à condição de líder de audiência a partir de 69. Certo. Eu citaria Selva de Pedra, que foi uma novela que realmente deu à Rede Globo, segundo o Ibope, a única condição de chegar a 100% de audiência no capítulo em que a Regina Duarte é desmascarada lá como Rosana Reis. Ambas da Janete, né? Ambas da Janete. E aí você veio também assinando Roque Santeiro, que é um marco na história da televisão, um divisor de águas realmente na história da televisão. Então, eu só tenho que parabenizar e enaltecer o seu trabalho. Pouco lá, né? Marquei a minha presença por lá, né? O que foi Roque Santeiro na história da televisão brasileira, Marcílio? Rapaz, foi um marco mesmo. Foi uma novela surpreendente, né? De início eu me lembro assim, ninguém acreditava muito, né, que fosse fazer sucesso, entendeu? E as pessoas diziam, mesmo lá dentro da Globo, assim, tinha muita desconfiança. Então, e o sucesso foi assim uma surpresa enorme, né? Até para o próprio Dias Gomes, né? Que era o autor efetivo. A novela, porque ela pegou muito, eu acho, que assim, o modo de ser brasileiro, né? Assim, o que é, né? Brasil, né? Esse Brasil profundo, Brasil, né? Que a gente conhece aí das ruas, do dia a dia, né? Estava ali, entendeu? Assim, de uma forma muito clara. Eu acho que isso aí, quer dizer, além de uma boa história, né? Uma história muito criativa, muito bacana, de bons atores, boa direção, né? Mas ela tinha essa proximidade com o povo, assim, as pessoas se reconheciam muito ali, né? O povão mesmo se reconhecia na novela, né? Eu acho que isso foi um dos fatores, assim, que foi um marco mesmo na teledramaturgia, né? Aquela linguagem muito popular, né? Muito coloquial mesmo, como as pessoas falam, né? Os personagens, né? Engraçados, interessantes, né? E povo, né? Com seus defeitos e suas qualidades, né? Foi uma novela muito bacana. A Regina Duarte... Regina Duarte. Marcílio, mas me conta uma coisa. Os atores, aqueles trejeitos todos, eles tinham liberdade de criação ou era dica dos autores? Por exemplo, a Regina Duarte, com aquele grito estridente que ela dava para sua... Mina! O famoso tô certo ou tô errado do senhorzinho Walter, o gesto do relógio sacudindo, é criação deles ou é dica? Tem as duas coisas, né? Quer dizer, o ator pega ali, né,
o texto, né? Quer dizer, no texto, pelo que eu lembro, assim, da Regina Duarte, né, da viúva, né? Tinha aquela relação, né? Uma relação, assim, característica, né? Com a empregada dela, né? Então, tinha aquilo, mas o grito, né? A forma de fazer aquilo, né? Eu acho que é a Regina que criou, entendeu? Criou, estabeleceu aquilo ali, né? E o senhorzinho também tinha no texto, né? Tô certo ou estou errado e tal. E aí ele acrescentava aqueles gestos, aquelas coisas, né? Quer dizer, é uma criação, quer dizer, o ator cria em cima do texto, né? E vai criando, vai dando a sua marca ali. A novela é boa por causa disso, né? A novela, porque ela dá margem, né? É muito do ator também, né? Quer dizer, se é uma peça de teatro, é uma coisa fechada, mesmo uma série, né? Fechada, quer dizer, a história já está ali toda, né, contida ali naquele texto, né? A novela dá ao ator e dá ao autor também essa liberdade, né? Porque ela vai se criando à medida que vai sendo exibida, né? Entendeu? Tem esse tempo, né, para criar, para desenvolver cada detalhe do personagem. Então, ali foi muito feliz, né? Tudo ali deu certo, né? Aquelas coisas, quando dá certo, dá tudo certo, né? Espantoso, assim, naquela né? época, é bom só para registro deixar claro que essa novela originalmente era de 1975 e ela foi vetada era de pela 10 censura. anos antes. Ela chegou a ser gravada até um certo ponto, e aí foi uma coisa emergencial e inédita que aconteceu na Rede Globo, porque a novela já estava sendo gravada para entrar, e após o início das gravações ela foi vetada pela censura, e a Globo... Foi proibida, Exato, a Globo... E aí ficou numa situação terrível, porque ela tinha que suprir o horário das 8, que a novela que estava no ar estava terminando. Não pode parar, não pode parar. E você lembra o que a Globo fez naquela época para suprir o espaço, Marcílio? Eles que pegaram uma novela da Janete, né? Ela colocou excepcionalmente um compacto de Selva de Pedra. Foi Selva de Pedra, né? Isso. O Pecado Capital, isso eu já não foi Selva de Pedra. O que aconteceu? Foi Selva de Pedra, né? O que aconteceu é o seguinte, é que a Beth Faria, que seria a Viúva Porcina em 75, ela foi deslocada para o papel de Lucinha no Pecado Capital, que veio seguir. Logo a seguir. E também foi para a novela Pecado Capital o Lima Duarte, que estava contratado fazendo o Senhorzinho Mal, também foi para o Pecado Capital. Eles transferiram praticamente o elenco, né? Na primeira... aproveitou o elenco ali e pegou a Janete, exatamente. A Janete, que era uma craque total, né? E ela e o Dias, né? Ela e o Dias me contava isso. Eles trabalhavam um pouco juntos, entendeu? Quer dizer, eles fizeram várias novelas em seguida ali na Globo, né? Aí o Dias disse que às vezes um estava muito cansado assim, o outro pegava e ia fazendo os capítulos, entendeu? Na novela do outro, né? Bom, eu não assisti Pecado Capital, mas eu acho que o Denis Carvalho também foi deslocado para o Pecado Capital, não lembro, porque ele seria o Roque Santeiro na primeira versão. Né? Esses detalhes aí eu também já não lembro. Ele que seria o Roque Santeiro. Né? Era uma época, era outra época, né? A censura pegava muito no pé naquela época, né, Marcílio? Pois é, tinha censura, né? Tinha censura. Ali depois de 79, né? Depois que teve a anistia e tudo mais, aí melhorou, né? Mas antes, na década de 70 toda, era muito pesado, né? Eles pegaram na questão do cunho religioso, é isso? Não, rapaz, você sabe que aquilo, porque o Roque Santeiro, né, é baseado numa peça do próprio Dias Gomes, né? Sim. Chama-se O Berço do Herói. Sim. E é a história de um soldado na Segunda Guerra, né? Que acontece aquilo que vai acontecer com o Roque Santeiro, né? Ele fica com medo, foge da batalha, entendeu? E é dado como morto e vira um herói, entendeu? Quer dizer, e é festejado pelo exército ali, e o povo todo, né, traz para o Brasil aquele mito, né, do herói, que ele era um herói e tudo mais, chamava-se Roque. Mas só que era num contexto militar, entendeu? Da guerra.
E essa peça tinha sido proibida, né? Tinha sido proibido, já foi escrita na época da ditadura, né? Os militares não gostaram nada dessa peça, né? Entendeu? Aí o Dias fez a novela baseado nessa peça. Mas ninguém iria perceber, porque as pessoas nem queriam teatro, assim, muito era pouco, né? Ele fez nessa peça proibida, né? Aí criou aquele contexto religioso, e criou outro contexto brasileiro só, né? E nessa transposição aí, eu acho que passou pela censura, né? Os primeiros momentos, a sinopse passou pela censura, os primeiros capítulos aí todos passaram, começou a ser gravado, ninguém perceberia. O que aconteceu foi que a censura, né? Ali o serviço secreto naquela época da ditadura, né? Captou um telefonema do Dias Gomes em que ele falava isso, que a novela, que ele estava conversando com um amigo, né, explicava que a novela era baseada na peça proibida, O Berço do Herói. Então, aí o pessoal ouviu aquilo, né, a gente do SNI, do Serviço Nacional de Informação, ouviram aquilo, aí proibiram a novela, entendeu? Proibiram abruptamente, assim. O Dias descobriu isso anos depois, né? Por que tinha acontecido de fato? Foi isso, foi uma escuta. Você, como escritor, me tira uma dúvida. Quando você escreve uma peça, porque quando você escreve um livro, você, no seu imaginário, você imagina mais ou menos o rosto do personagem. Quando você vai escrever uma novela, você já imagina um ator ideal para fazer aquele personagem? Olha, aí varia, né? Tem autores que fazem muito assim, especificamente, já faz para aquele ator, né? Entendeu? Já tem em mente aquele ator, assim. Eu particularmente, não gosto de fazer assim, não. Eu gosto de criar o personagem, entendeu? Ali da minha cabeça, da imaginação, e depois ver qual é o ator que melhor se ajusta àquilo, entendeu? Que já está escrito ali, que já está... Mas aí é porque eu trabalho muito na minha imaginação, né, entendeu? Mas tem autores que já fazem específico, já tem um elenco na cabeça, assim, né? Sabe por que eu estou te perguntando? Boa parte do elenco, né? Já está na cabeça ali, já escreve ali para aquele ator. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque desde Selva de Pedra, a Janete Claire tinha como ator favorito o Francisco Coco. Para você ter uma ideia, desde Cristiano Vilhena em Selva de Pedra, a partir dali, até em Pecado Capital, que foi improvisado, ela usou o elenco de Roque Santeiro e incluiu o Francisco Coco. Pode ver que ela levou o Lima Duarte, a Beth Faria, mas incluiu o Francisco Coco, que não estava em Roque Santeiro. O astro de novo, Francisco Coco. Ela sempre fazia questão de ter como seu protagonista o Francisco Coco, né? É verdade, ela gostava muito dele, né? Que coisa. Então isso acontece mesmo, né? Isso acontece, entendeu? Bom, e dava certo, né? Dava certíssimo, né? Então, sabia o que estava fazendo, né? E você também, ainda falando em Rede Globo, você escreveu também muitos episódios da Grande Família, do Malhação. Você também foi muito aproveitado da dramaturgia da emissora, né? Deixei muita coisa lá. Entendeu? E quando foi que o Marcelo resolveu empunhar a espada e proclamar a independência e falar, eu vou deixar a nave-mãe aqui e vou seguir outros caminhos? Aí você foi lá e aportou na Record. É verdade, Foi ali. Foi um momento tenso, mas foi bom, entendeu? Foi ali em 2002, né? Assim, eu já tinha 19 anos na Globo, né? E estava assim meio, né, acontecia assim o que eles queriam que eu fizesse, eu não queria fazer, o que eu queria fazer, eles não queriam, entendeu? Assim, eu achei que estava assim, não estava bom, né? Estava mal aproveitado ali, estava... E aí o nosso contrato venceu e não foi renovado, né? Isso em 2002. Aí foi bom, eu vou me sentir mais livre, então fiz teatro, né, entendeu? Escrevi um romance. Aí até que apareceu, a Record me chamou, entendeu?
E eu fui para lá e aí foi uma outra experiência, também muito boa, né? Porque a Record estava começando a dramaturgia naquela época, e deu para fazer novelas que na Globo não daria para fazer, né? Tira uma dúvida para mim, essas mulheres é sua? Essas mulheres também é minha, foi a primeira que eu fiz na Record. Muito boa, hein? Muito boa a novela. Essas mulheres, foi uma novela muito interessante, muito boa, né? 3 mulheres, eram 3 mulheres, 3 personagens centrais, né? E eu ainda acrescentei uma, assim, quer dizer, que fiz crescer, né? Que era baseado em obras do Zé de Alencar, né? Entendi. 3 romances do Zé de Alencar, né? 3 mulheres, né? Pô, Senhora, Diva e um outro lá que eu não estou lembrando o nome agora. Bom, 3 personagens, né? Eu peguei uma lá que era a Adelaide, né? Para criar uma vilã, assim, para juntar aquilo tudo ali. Foi uma experiência muito bacana, muito bacana. E a novela ficou muito bonita, ficou muito Bom, agradável. Olha só, né? eu estou aqui no estúdio com 2 escritores também aqui da região. O B. Veloso, que é jornalista e é da Academia Jacareiense aqui de Letras. E estou também aqui no estúdio com o Valdir Capucci, que é escritor e poeta aqui na cidade de Jacareí. A cidade de Jacareí, que é colada com São José dos Campos, e está comemorando aniversário hoje. Hoje é feriado lá em Jacareí, a cidade completando 371 anos. E eu estava perguntando para ele sobre novelas, e a novela foi sempre vista pelos grandes intelectuais do país como uma obra menor. E eu faço questão de lembrar um detalhe muito interessante, aí voltando à Rede Globo, que a Rede Globo, lá atrás a Record já tinha feito um trabalho brilhante com a adaptação das Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz, que é um escritor português. Achei muito bacana. Depois, durante a década de 70, houve um acordo aí da Rede Globo, eles chegaram a um consenso, e sob a direção do Erval Rossano, eles fizeram por muito tempo a adaptação de obras brasileiras. Levaram ali a Moreninha, o Noviço, colocaram ali, vejo, como é que chama? Olhar os Lírios do Campo, Escravizaura, Dona Xepa, que era do teatro. Adaptações da literatura, né? No sentido de valorizar a obra brasileira. Né? Eu achei muito interessante, porque acabou levando, popularizando, inclusive impulsionando e aquecendo o mercado, e muita gente comprando esses livros porque se sentiram atraídos pela história que foi vista na televisão. E depois também, nas grandes séries, muitas obras foram adaptadas, né? O Tempo e o Vento, e etc. e tal. Então eu queria saber de você o seguinte: o que é mais complexo? Você fazer a adaptação com não posso esquecer da obra que mais vezes foi adaptada, que é de Maria José Dupré, O Éramos Seis, que foi reeditada 5 vezes na televisão. Né? E aí, o que eu diria? O que é mais difícil? Você ter o compromisso de reeditar uma obra que já está consagrada e não perder a veracidade dela ao colocar na tela, ou você criar uma obra nova que você começa e nem sempre sabe como ela vai terminar? E eu digo isso porque às vezes o autor muda o rumo de um personagem pela empatia que ele tem com o público. Personagem que está para morrer, eu já vi isso, e não vamos mantê-lo porque o público o consagrou. O que é mais difícil, a adaptação ou a criação de uma história nova? Rapaz, eu acho, quer dizer, na verdade, assim, no meu ver, não faz tanta diferença não, entendeu? Porque quando você vai adaptar, né? Vai adaptar um romance, um conto, uma peça, o que seja, você tem que, para não errar, você tem que trair aquela obra de origem, entendeu? Na verdade, você tem que, a partir dali, criar uma novela, que é um pouco diferente, né? É uma linguagem um pouco diferente, é uma exigência um pouco diferente, né? Quando me chamaram para fazer essas mulheres, né? Essa novela, tinha um pessoal lá, comandado pela Rosane Lima, eles estavam trabalhando nesse projeto, um projeto de adaptar essas 3 obras do Zé de Alencar, entendeu? Mas aí que a coisa não estava indo muito bem, né? A direção da Record achou que aquilo não estava indo, me chamou, entendeu?
E quer dizer, quando eu cheguei, eu olhei, vi o que já tinha feito ali, o que eu percebi que ainda não tinha uma novela, entendeu? Eu fui pegar aqueles 3 romances, aquelas 3 histórias, e dali criar uma novela em cima, entendeu? Quer dizer, com a exigência da novela, né? A novela é um folhetim, né? Você tem que criar empatia com o público, né? O público tem que se identificar com aquilo, então você tem, por exemplo, a presença de um vilão ou uma vilã, assim, ajuda a criar a empatia, né? Da vítima, do vilão e tudo mais. Esse recurso, né, que a novela tem muito, que você tem que usar, entendeu? Então, eu peguei aquele material e dali fiz uma novela, né, que com muita liberdade, né, com muita liberdade, assim, livre ali, eu acho que por isso que deu certo, assim, né? Então você tem que realmente, quer dizer, pegar aquele material e transformar numa coisa tua, porque senão não dá certo. Se você ficar fiel, né? Eu acho que o pessoal nessa novela estava errando porque estava tentando ser muito fiel ao Zé de Alencar, entendeu? No que ficava fiel ao Zé de Alencar, não saía a novela. Eu acho que é assim que acontece, né? Quando você cria o teu personagem e tudo mais, claro, você tem mais liberdade, aí sai da tua cabeça, né? Você tem até mais uma identidade imediata com ele, né? Aí quando adapta também, ao longo ali vai escrevendo, aquilo entra na tua cabeça, aquele personagem passa a ser teu também, né? Inclusive o final, né? Às vezes você muda o final, né? Muda as coisas, né? Mesmo de uma obra escrita assim, né? A tradição das adaptações, você vê muitos exemplos, né? O final é modificado, né? Sai uma outra coisa, porque a exigência ali, especialmente na novela, né? Não tem uma vida própria, né? Essa novela, como a gente faz no Brasil, né? Ali escrita ao vivo, né? Enquanto está escrevendo, já está sendo produzido e exibido, né? Tem uma vida muito intensa, né? Esse processo, né? Porque tem a participação do público, né? Tem, né? A direção da emissora ali, os interesses, tem os atores, né? Problemas com os atores. E é um ser vivo ali, né? Que está acontecendo. Então é difícil você prever tudo que vai acontecer, né? Entendeu? Às vezes. Então é isso. Eu acho que a adaptação é bom que você já tem uma base, né? Assim, para o autor fica assim mais fácil, porque você já tem uma obra toda escrita ali, né? Ali, né? Não vai chegar um momento que eu vou ficar sem assunto, né? Porque o assunto já está ali mais ou menos definido, né? Bom, eu vou fazer três pontuações para a gente entrar no seu lançamento recente que eu li. Primeiro, lembrar alguns detalhes, já que estamos falando de novela, curiosidades. Maria José Dupré, antes de falecer, ela fez uma reclamação de uma das adaptações da obra, em que o Júlio, que era o personagem, o pai dessa família, colocaram uma amante para ele na novela. Ele falou, poxa vida, no original não tem, arrumar até uma amante para o Júlio. E depois teve o caso, a febre do quem matou o Salomão Ayala, quem matou Odete Roitman, e depois, exagerando ao extremo, a Globo ainda fez a próxima vítima, porque o que não faltava era gente que estava matando todo mundo, né? Isso é coisa interessantíssima, isso aí. Mas tinha autor que fica nisso, tinha autores que não, né? Assim, o Jorge Amado, por exemplo, ele dizia assim, não, eu para lá, faz como quiser lá, não quero mais nem saber, entendeu? É a melhor atitude, né? Porque é outro veículo, né? Tem outras exigências, aí realmente. O escritor... Às vezes precisa de um amante ali, né? O escritor... No livro não precisava da amante, mas na novela... O escritor Valdir Capucci, ele está aqui comigo, ele quer te fazer uma pergunta, Marcílio. Vamos lá, Valdir. Pois não. Sim, Marcílio, prazer falar com você. Eu falei Roque Santeiro, foi outra novela que eu assisti, eu comentei aqui antes, tá? E tem coisas marcantes naquela novela, que eu queria até perguntar para você. Eu, por exemplo... Eu não estou te ouvindo bem. A novela Roque Santeiro tem coisas marcantes para mim, né? A participação da Luísa Mafalda, da Ari Fontoura, foi acima de grandiosidade enorme. A Luísa Mafalda era minha atriz predileta, adorava aquilo lá, né? Agora, o Cego, feito pelo Arnô Rodrigues, já existia no texto ou foi criado para a novela, para conduzir a história, né? Aqueles repentos que ele fazia?
E no final também, aquela homenagem ao Casablanca, lembrando que foi o Casablanca, foi ideia de vocês, sua, de quem que teve aquela ideia de o Roque Santeiro sair tipo Humphrey Bogart do Casablanca? Achei muito lindo aquilo lá. Aham. Olha, a história do Casablanca, né? Realmente foi ali uma decisão do final da novela, entendeu? Eu até tive influência, né, nessa decisão aí. Porque quando o Dias me chamou, né, para colaborar na novela, né, foi a minha primeira experiência, né, numa novela, assim, eu me entusiasmei muito. Então eu li, assim, tudo, né, tudo que já tinha publicado, desde a peça do Dias, né, onde se baseava a novela, né, que era o Berço do Herói e tal. E tinha um trabalho, tinha um livro, assim, um ensaio do Décio de Almeida Prado, né, um crítico lá de São Paulo, daquela época e tal, em que ele analisava o Berço do Herói ali, né? E assim, como era uma, digamos assim, uma desmistificação do mito do herói, né? Entendeu? Quer dizer, a peça, né? Tirava aquele negócio do herói, de existir um herói, né? E desconstruía, né? Essa ideia o Dias teria feito na peça, isso aí. E na novela também, né? Quer dizer, é uma desmistificação, né? A história toda é uma desmistificação. Aquele que é considerado um herói, no caso aí da novela, já era um santo, né? Já tinha elevado a categoria de santo, era um santo e tal. E isso tinha uma base muito frágil, né? O cara não era nada disso, o cara, na verdade, era um pilantra, né? O que ele fez foi roubar as coisas e fugir, né? Roubar os santos da igreja e fugia, né, deixando a culpa lá para os bandidos que tinham aparecido na cidade. Então, quer dizer, quando chegou no final da novela, né, a gente escrevendo e tal, aí tinha o caso ali do Roque Santeiro, né, e o Senhorzinho Malta e tal, aquela disputa entre os dois, pela Porcina e tudo mais. Aí eu argumentei com o Dias essa questão de que eu achava que o Roque Santeiro não podia sair como herói, não podia ser o herói da novela, entendeu? Quer dizer, porque negaria tudo que a própria história contava, que era a desmistificação do herói, né? Entendeu? Bacana. O Dias considerou, achou legal assim, e aí encontramos a solução de fazer com o filme ali do homem que matou o Facino, né, do filme, entendeu? E do Casablanca também, né? Que tem aquele final que o mocinho da história fica a ver navios e ela vai embora, né? Só que no caso invertido, né? E quem foi embora foi ele, né? Foi isso, assim. E o Cego Jeremias, ele já existia assim na primeira versão. Se você está perguntando, já vou te dizer que ele estava assim. Lógico que não era o Arnaud, mas ele também ficava com o seu violão normal. Ô Marcílio, e você como escritor? Agora você está lançando uma obra nova, o que está acontecendo? Como é que faz? Quando foi que aconteceu o lançamento? Ou não é tão nova assim? Agora você resolveu ir para... Não é nova, não. O que tem, a novidade é que eu juntei as peças que eu... né? Alguma parte das peça de teatro, né? Eu escrevi ao longo da vida aí, entendeu? Sim. E o teatro é muito perecível, assim, né? Você faz uma montagem, aquilo... Né? Você não recupera mais, né? Ele tem aquela vida do momento, né? Verdade. Só o texto que fica. Então eu já tô velho assim, aí resolvi ver se juntava. Um amigo meu, Sérgio Ponta, que é um estudioso de teatro e tudo mais, fez para mim uma seleção, deu uma lida em todas as peças, viu as que cabiam melhor, cabiam mais, que tinham mais atualidade, assim. Ele fez essa seleção. Eu resolvi publicar. Então, quer dizer, são peças, quer dizer, já conhecidas, né? Só tem uma que é inédita, que é absolutamente inédita, e por uma série de circunstâncias, eu não escrevi já há quase 20 anos e tal, mas ela nunca não teve nem leitura pública, nada. Por que de peito aberto? Por que de peito aberto? Exatamente baseado nessa peça que é inédita, que é absolutamente inédita, né? O título dela, né? E que aí o Sérgio, que organizou o livro, achou que era bacana, né? É um título bom, né? De peito aberto, quer dizer, você está ali para encarar, né? Encarar a tua realidade.
Mas essa peça de Peito Aberto trata exatamente... eu escrevi depois que saí da Globo, entendeu? Aí fiz uma comédia com aquilo, de um autor, né? É a história de um autor, entendeu? Que sai da televisão e tem um infarto, entendeu? Lá na Globo de todo mundo tinha muito infarto, eu também tive, entendeu? Porque às vezes a pressão era muito forte, né? A adrenalina era muito pesada lá, né? E então a história é essa, é a história desse autor, né? Que saiu da televisão e tal, e está vivendo a crise daquilo ali. E é uma comédia, né? E chama-se de Peito Aberto, né? Então, peito aberto é também o peito aberto no sentido de que é a minha vida, o que eu escrevi aí, o que sou eu está aí, né? Você falou desse negócio de ter saído da Globo, você falou do clima, da adrenalina. Deve ser um conflito de egos muito grande, né? Porque eu lembro, isso me remete ao personagem do Chico Anísio, do Bozó, que vivia com o crachá. Eu trabalho na Globo, eu trabalho na Globo, eu trabalho na Globo. Aquilo era um cara crachá danado, que você usava aquilo ali para derrubar barreiras e abrir portas. É verdade, né? É verdade. É uma coisa impressionante. Hoje eu acho que nem é tanto assim, mas naquela época, especialmente, Globo era uma coisa muito poderosa, né? Era muito poderosa. Você fala isso com prazer? Você fala isso com prazer de falar que hoje não é tanto assim? Não, eu acho que seria o que eu acho que sempre faltava, né? E eu falava muito isso e até me trouxe problemas esse negócio. Que você ter só uma emissora tão forte como a Globo, né, era bom por um lado, porque você tinha uma dramaturgia forte, mas diversificava pouco, seria importante ter outras, né? Ter duas emissoras grandes, né? O Marcílio. E para mim até eu embarquei na Record muito por causa disso, porque, né? Vez, era uma alternativa, né? Uma vez eu estava batendo um papo com o Raimundo de Souza, você conhece? Raimundo de Souza? O ator. Um autor? O ator. Um autor de teatro. Isso. Sei. E Globo também, ele fez muito Record, fez agora, ele estava nos 10 Mandamentos também. Sei. Ator conhecidíssimo, já passou pelo SBT, Globo. E eu perguntei... Sim, o Raimundo, agora lembrei perfeitamente. Tá, então, o Raimundo de Souza, eu perguntei para ele uma vez, o Raimundo é uma pessoa sensacional, um cara muito divertido, muito, muito talentoso. E eu perguntei para ele o seguinte: te incomoda o fato do Silvio Santos ter quebrado a pata do elefante e ter se atrevido? Porque lá fora, a Globo aqui é insuperável, mas lá fora ela briga no mercado com a Televisa. Certo. E eu perguntei, não pareceu provocação o Silvio Santos trazer as produções da Televisa para o Brasil, tomando o mercado de atores brasileiros? Ele me surpreendeu com a resposta. Ele falou: de forma alguma, eu acho muito positivo que ele traga a obra do exterior para cá. Por que nós vamos achar que eles estão tomando o nosso mercado? A Globo também esparrama novela pelo mundo inteiro, nós também somos assistidos lá fora, também tomando espaço de outros. É verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. Por que eles estão tomando nosso espaço aqui, se as nossas novelas podem rodar no mercado em Portugal, na Itália? A gente também não estaria tomando espaço de outros atores de lá? Eu não tinha pensado por esse prisma, viu? Faz sentido, né? É verdade. E você, o que o que você acha do SBT ter trazido os chamados enlatados para cá? Tem esse aspecto, né? É um produto internacional, como, né, as nossas novelas são produtos internacionais também, né? Eu acho que eu não sou contra a importação, passar a novela. Porque o que eu sempre criticava é que, tem autores brasileiros também, não precisa fazer todas, né, todas importadas aqui, entendeu? Mas isso, o mercado hoje é global, né? A diferença é a qualidade, né, do produto da Globo. A qualidade da produção global não dá para competir. Não, pois é, não dá para, mas quer dizer, você vê que os grandes exportadores de novela, tem o México, tem a Colômbia exporta muito novela, entendeu? Sim. Para os Estados Unidos, e agora a Turquia, né? Outro dia eu estava lendo que as novelas turcas estão no Globoplay, né?
e fazem um enorme sucesso, rapaz. Entendeu? Quer dizer, a Globo também importa a novela. Graças ao SBT, a Thalia virou uma mania no Brasil, né? A gente tem que ensarar, fazer melhor, né? Quer dizer, tem a piscana, a gente tem que fazer melhor, né? Entendeu? Não adianta ficar reclamando, né? Reserva de mercado, que isso não dá certo, né? Entendeu? A gente tem que fazer melhor que eles, né? Competir, né? Então, mas você está perfeito. Olha, só que tem uma coisa, a Band tentou fazer novela, produziu boas novelas, a Record também, o SBT tem lá. Só que eu percebi um detalhe, antes da gente sair um pouco mais da televisão, eu percebi que as emissoras, entendendo que não dá para disputar o texto contemporâneo com a Globo, eles dividiram em fatias. Por exemplo, o SBT deixou a Globo na onda que ela tem e resolveu pegar a fatia infantil, que a Globo não tem. Então, muitos filhos fizeram os pais mudar de canal porque queriam assistir as Carinhas de Anjo do SBT, o Carrossel do SBT, é verdade, a Chispita do SBT. Exato. Pela Globo, e a Record pegou um outro estilo que ela faz com competência, que são as novelas bíblicas, que a Globo não tem. É verdade. Tem isso, né? A Record realmente está no DNA dela, está o bíblico, né? Entendeu? Mas eu acho que daria, né? A Record ali, a gente chegou a fazer uma boa dramaturgia ali. E é muito difícil, né? Porque a Globo é muito sedimentada, né? A coisa está muito arraigada na população. Você ganhar ali na disputa com a Globo é muito difícil. Mas eu acho que hoje está mudando o mercado, tem streaming, tem tudo isso, né? Já nem é tanto assim como foi, né? Mas tem espaço para outras emissoras. O que é difícil precisa muita competência e eu acho, quer dizer, o básico que a Globo sempre fez, né? O livro... Apostou nos autores, apostou nos bons autores, né? Um livro você pode produzir de forma mais cadenciada, o dia que você está um pouco mais disposto, menos disposto. No caso de uma novela, é uma coisa mais frenética, porque você tem o cronograma para entregar os capítulos, porque a novela é diária, tem que estar ali naquele... Verdade, você está com pique... E é caro, né? E é um produto muito caro. Você está com pique para assumir, por exemplo, se a Record chamar de volta aí, o SBT, você está com pique para assumir novelas? Como é que é? Se for uma novela minha mesmo, eu tenho, entendeu? Acho que tenho, né? Eu sempre fiz isso, né? Fiz isso durante 35 anos, rapaz. Há muito tempo, né? Escrevendo novelas, eu sinto até falta, de vez em quando, de escrever uma novela. Mas você foi mais feliz. Passar dedicar um ano de vida ali para aquela novela, que é o que dura, né? Mas você foi muito bom. Você teve mais êxito com a sua ida para a Record. Eu achei que você conseguiu produzir um material realmente de qualidade. O Lauro César Muniz, por exemplo, foi para o SBT e não deu certo. Não emplacou. Né? Se bem que o Lauro sempre, diferente da sua linha que é mais popular, o Lauro ele sempre escreveu texto muito complexo. Lembra do Espelho Mágico, que o pessoal misturava tudo, os personagens com os atores? O ator... O povão não entendeu nada. O ator fazia um personagem em Espelho Mágico, mas só que ele fazia papel de ator e fazia um papel dentro do Coquetel de Amor. A novela começava como Espelho Mágico, terminava como Coquetel de Amor, entendeu? Ele fazia... Isso aí realmente... Ele é ousado, atrevido, né? Os gigantes também, tem o texto complexo, também os textos são difíceis de entender, né? E televisão tem que ser uma coisa muito imediato, né? Ele não escrevia... uma gama de pessoas muito variada, né? Parece que ele não escrevia para o padrão de público brasileiro, que tem um nível de educação um pouco mais limitado, né? Não dá para... O Bisonho era o que ele gostava de fazer, né? Fazia bem. Mas tá bom. Mas e se eu quiser encontrar o seu livro, como é que está hoje a competitividade do mercado do livro impresso? Ou a pessoa vai ter que adquirir pela internet, ler pela internet? Não, pela internet, né? Tem no site da editora, a editora Batel. No site você pode comprar pelo site, né? Pela internet.
Na Amazon também está, você pode comprar pela Amazon. Nas livrarias, entendeu? E nas livrarias tem, entendeu? E pelo menos na Travessa, na livraria Travessa, aqui no Rio, em São Paulo, na livraria Argumento. Eu mostrei as fotos aí, você com vários atores que foram prestigiar o lançamento para mostrar o lado. E você foi muito, eu já pensei muito nisso, já falei, isso que você falou aí, uma coisa que eu defendo muito. Você que tem uma obra, você deixa ela engavetada, se você passa dessa para melhor, a obra morre junto. Você tem que registrar o que você gaveta, fez. Né? É lógico. A novela que você escreveu, se você for no YouTube, você encontra pelo menos fragmentos, cenas da novela. A peça de teatro, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, ela vai... É verdade. Não, mas hoje tem um aspecto que eu acho muito interessante, Feira, que hoje tem o streaming, né? O Globoplay, né? Sim. Mas as novelas antigas estão lá, né? Pelo menos uma parte delas, né? Eu vi a Roda de Fogo, que eu escrevi com o Lauro César Muniz, né? Ela foi para o Globoplay aí ano passado, um ano e pouco, fez um enorme sucesso, várias pessoas me procuraram, entendeu, para falar da novela e tal. Quer dizer, hoje você tem, antigamente passava a novela, você nunca mais via, né? Entendeu? Quem não viu, viu, quem não viu, não viu, né? Eventualmente podia ter vale a pena ver de novo e tal. Mas hoje não, elas estão lá, grande parte das novelas estão na Record também, tem lá o streaming da Record, né? Você pode acessar como se fosse um livro ali, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O título das novelas, eles são registrados? São registrados. A questão de direito autoral? São registrados. Por exemplo, se tiver um outro igual, não pode. Não pode. Então me dá uma explicação aqui. Em que ano que foi Roda de Fogo na Globo? Foi em 86. Então, porque 86. Eu assisti... Já tinha tido uma Roda de Fogo. Exatamente, né? Inspirado no Rei Lear. Eu assisti a novela do Sérgio Jockman, e também do Walter Negrão, na Tupi, em 78, e chamava-se Roda de Fogo. Eu lembro que tinha Kate Hansen, Oswaldo Loureiro, Eva Vilma, a Maria Estela, e essa novela também chamava Roda de Fogo. O curioso é que a Eva Vilma estava nas duas, do Oswaldo Loureiro, e depois ela estava na sua novela também. Certo. Mas eu me lembro aí que o primeiro título que a gente lá com quem detinha o título, né, Roda de Fogo, entendeu? E acharam melhor, mas isso foi uma negociação jurídica que houve lá, entendeu? Para quê? Porque título Roda de Fogo, eu me lembro, acho que foi muito D ali, fica ruim, né? E aí, mas o departamento jurídico solucionou a questão. Então, foi até bacana essa sua... Olha, é raro você ter oportunidade, fica na dúvida, porque eu também fiquei, ainda bem que vocês estou tendo a oportunidade de perguntar para você, porque me chamou muita atenção. As duas Rodas de Fogo, falei, como é que pode? É verdade. É verdade, olha, e o Marcílio, eu quero agradecer a você, você sempre... Eu que te agradeço. Você sempre essa simpatia e esse tá. Como é que é? Você não está com sotaque de carioca, não. Estou com sotaque de carioca ou não? Não, você está com sotaque de paulista, poxa. Deve ser lá de Petrópolis. E aí, como é que você convive muito com os príncipes aí, não? Não. Eu nasci lá, mas há muito tempo que deixei de morar lá. Você está onde agora? Eu tenho uma casa, eu moro no Rio. Você está no Rio? Mas tem uma casa em Petrópolis ainda. Um pouco fora, na fazenda inglesa, um pouco fora de Petrópolis, mas lá de Petrópolis. Petrópolis ainda está na minha cabeça, ainda está. Eu vivi lá quase 20 anos, assim. Na infância toda, nasci na Rua Tereza. Que chique. Então, Marcílio, metropolitano mesmo. Olha, eu espero poder falar contigo. Eu vou ficar de olho aí para quando você for estrear um novo trabalho, você papear. Eu tenho certeza que logo você está voltando para a televisão aí também. Espero que sim. Eu tenho vários projetos espalhados por aí, ó. Tenho que a moçada aprovar algum aí. Só que aí, ó... Mas aí vamos falar de novo. Não vai dificultar, não. Quando você for estrear, eu te ligo, você vai contar pra gente sobre a sua próxima estreia. Legal.
Tá bom? Tá legal, Ferreira. Tá Prazer em falar Obrigadão contigo mais uma vez, viu? Um abraço forte. Um abraço aí pro Veloso e pro Valdir, tá? Tá bom, um abraço, querido. Tá bom. Abração.